Passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar que Jesus veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e, prostrando-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que desse à menina de comer. Amém? Você pode se sentar. Nós fizemos uma leitura mais extensa porque esse texto é muito didático e a palavra de Deus fala por si só, tendo por certo que é um texto muito rotineiro, muito conhecido, e na verdade os pregadores hoje são muito preocupados em falar alguma coisa inédita, né? Alguma coisa nunca falada antes. Mas quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor falou comigo que existe uma necessidade de reafirmar, de confirmar aquilo que Ele já vem fazendo há muito tempo. E é uma palavra tão simples, uma coisa tão comum, algo que a gente sabe de cor, algo que a gente ouve muito falar, algo muito didático, o famoso arroz e feijão. E eu sou do simples, né, Ezequiel? Eu sou do simples mesmo. Essa é a forma que o Senhor tem nos usado. Nós estamos diante de uma mensagem muito especial para mim. E eu gosto muito dos evangelhos que contam os milagres de Jesus, principalmente Marcos. Marcos, ele se apega muito em contar, escrever acerca dos milagres que Jesus realizava. Então o evangelho de Marcos é um evangelho que detalha muito todos os milagres que Jesus realizou. E a Bíblia vai dizer, iniciar aqui o capítulo 5 dizendo que Jesus estava antecedendo a essa passagem. Jesus estava em Gadara, onde tinha libertado um moço de uma legião de demônios que o perseguia incessantemente, e aquele moço não tinha paz no seu interior, a ponto de se machucar exteriormente por causa daqueles demônios que perseguia incessantemente, e aquele moço não tinha paz no seu interior, a ponto de se machucar exteriormente por causa daqueles demônios que o perseguia. Jesus
ele se encontra com esse moço chamado Jairo, um dos principais líderes, chefe das sinagogas, e a Bíblia diz que Jairo chega aos pés de Jesus, rogando a Jesus por um milagre, dizendo: Senhor, a minha filha está em casa miseravelmente moribunda, precisando de um milagre. E a Bíblia diz que Jesus está indo de encontro à casa de Jairo, porém, no meio do caminho, uma mulher ouve falar que Jesus estava passando. Esta mulher não poderia estar no meio da sociedade, porque ela tinha uma enfermidade que limitava a viver no meio dos povos comuns. E a Bíblia diz que quando ela ouve falar que Jesus estava passando, ela rompe a multidão. A Bíblia diz que ela não pensa nas consequências. A Bíblia diz que ela vai em busca do seu milagre, custe o que custar. Só que o contexto da história dessa mulher me chama a atenção, porque a Bíblia também vai dizer que ela já tinha gastado tudo para resolver o seu problema. A Bíblia diz que ela já tinha ido a todos os médicos possíveis para conseguir solucionar o seu problema. E olha que engraçado, quanto mais ela procurava, mais ela piorava. Quanto mais ela buscava cura, mais ela piorava. Que loucura é essa? Alguém vai no médico em busca da cura e ao invés de melhorar, só piora. Não dá para entender. Mas a verdade é que quando Deus tem um projeto, um milagre para executar na vida de alguém, quanto mais a gente procura resolver através de outros recursos, as coisas, ao invés de melhorar, elas só pioram. É Deus dizendo: aquilo que é para mim fazer, ninguém vai resolver. Aquilo que é para eu fazer, homem nenhum pode resolver. Aquilo que está no meu projeto de realizar na vida de alguém, nem homem na terra tem poder de solucionar. A Bíblia diz que aquela mulher rompe a multidão. Aquela mulher consegue alcançar, não sei como, mas ela alcança, ela chega, a Bíblia diz que ela chega por detrás da multidão, por detrás, e toca nas orlas dos vestidos de Jesus. O médico, para curar, precisa tocar na gente. O médico, para curar, nós precisamos ir a uma consulta, e na maioria das vezes o problema está no pé, o problema está no braço. O médico vai tocar, vai entender o que está acontecendo. Aqui é o contrário, a mulher toca e é curada. Aqui é o contrário, Jesus não toca na mulher, a mulher quem toca em Jesus e é curada. Porque Ele é a própria cura, porque Ele é o próprio poder, porque Ele é a própria virtude. Quando João Marcos fala dos milagres de Jesus, João Marcos quer manifestar para nós o tamanho do poder que Jesus tem para curar, para libertar, para fazer milagre, para transformar a vida. João Marcos está dizendo: eu escrevo de um Jesus que tem poder para libertar uma mulher que padece há 12 anos da mesma enfermidade, e em nada pode resolver o teu problema. Tocou nas orlas do vestido de Jesus. A Bíblia diz que ela sentiu imediatamente. Marcos tem dessas coisas, mas uma característica do evangelista Marcos, na maioria das vezes quando o milagre acontece, ele vai usar um de repente, ele vai usar um imediatamente, ele vai usar e logo aconteceu, para nos fazer entender o quanto Deus é poderoso para mudar uma história do dia para a noite, num piscar de olhos. Para nos fazer entender o quanto Deus é poderoso para a gente dormir com o problema, amanhecer e o problema já ter resolvido. Para a gente entender o quanto Deus é poderoso, que ao
impossível na mão dele. Quando a gente levanta do joelho, o telefone toca, a notícia chega e o milagre aconteceu. Ele é poderoso para fazer essas coisas. Ele é poderoso para mudar a história do dia para a noite. De repente, na mesma hora. É profético isso aqui e só pega quem precisa. De repente, na mesma hora, imediatamente, você sofreu até hoje, eu não sei quantos anos foi, mas Deus manda te dizer que o de repente chegou, o logo de Deus chegou, o imediato de Deus chegou, e quando Ele quer fazer, Ele não pede conselho para ninguém. Por que Deus faz na hora? Porque Ele não precisa se consultar com nenhuma outra pessoa. Você já pediu favor para alguém? Na maioria das vezes, quando a gente pede um favor para alguém, a pessoa vai e diz assim: vou ver e te falo. Vou ver e te falo. Vou ver com fulano se tem como e te dou a resposta depois. Jesus não. Aleluia. Jesus, você entrega a causa e Ele já resolve, porque Ele não precisa pedir conselho para ninguém. Ele é a própria sabedoria. Oh glória! A mulher toca nas orlas. A mulher na mesma hora é curado. A Bíblia diz que o fluxo parou na mesma hora. Imagine você sofrer da mesma coisa durante 12 anos. Não são 12 meses, não são 12 dias, são 12 anos. Quando encontra com Jesus, toca nos vestidos de Jesus, na mesma hora o fluxo parou, irmã Norma. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus sente. Porque quando a gente toca em Jesus, Jesus sente. Está vendo como é simples isso aqui? É muito simples da gente entender. E imediatamente ele sentiu e ele parou e perguntou aos discípulos que estavam ao seu redor: quem é que me tocou? Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, a multidão te aperta e te oprime e tu perguntas quem é que te tocou? Porque aonde Jesus estava, ele era cercado por uma grande multidão. Mas nem todo mundo que acompanhava Jesus recebia milagre da parte de Jesus. Porque uma coisa é estar junto, mas outra coisa é estar junto com propósito. Uma coisa é vir para o culto, uma coisa é vir para a consagração, mas outra coisa é vir para a consagração com propósito. Eu creio que nessa manhã, quem veio, veio com propósito. Porque sair de casa debaixo de chuva não é para qualquer um. É por isso que as cadeiras não estão totalmente cheias. Porque quem veio aqui veio com um intuito. Está chovendo, mas eu vou mesmo assim. A chuva está caindo lá fora, mas eu não vou perder a oportunidade. Vou colocar uma capa de chuva, vou pegar a sombrinha, não sei que modo, vou chamar um táxi, mas eu não vou deixar de ir. Isso é vir com propósito. Multidão acompanha Jesus porque Ele é propício. Todo mundo vai, todo mundo tá, eu vou também. Todo mundo vai participar, fulano vai. Tem gente que é assim, né? Só vou se fulano for. Aí vai também, vai por ir, sem propósito. Aí Jesus está dizendo: alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim mesmo saiu virtude. Jesus está dizendo: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Que Deus é esse, gente? Eu ainda me admiro com as coisas que Ele faz e com as Sagradas Escrituras, irmã Leomi. Que Deus é esse, que tem virtude até nas suas roupas. Que Deus é esse que até os seus vestidos emana poder. Até os seus vestidos têm poder para curar.
Não importa em que lugar de Jesus você tocou, mas Ele está dizendo: está saindo virtude nessa manhã, Lázaro. Está saindo virtude para tua casa, para tua mãe. De Jesus está saindo virtude, porque quando a gente toca, Ele sente. E a Bíblia diz que Jesus está inquieto, querendo saber. A mulher se oculta por um tempo. Só que a Bíblia diz que ela pensa assim, não tendo mais como se esconder, mesmo com medo, mesmo temendo, ela lhe diz toda a verdade. Porque toda cura é acompanhada de uma confissão de verdade. Até porque Jesus, quando cura, cura exterior e cura interior. Na maioria das vezes, o curado só quer a cura do corpo. Então não consegue identificar que Jesus, quando curou no corpo, curou a alma. Então pega a cura do corpo e vai embora, não aproveitando a cura da alma. Mas aquela mulher entende: a partir do momento que eu toquei nele, ele me curou, não tem outro caminho. Preciso dizer para ele toda a verdade e me libertar por completo. 12 anos padecendo daquele mal. Aí Jesus olha para ela e diz: filha, pode ir em paz agora, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aí a Bíblia diz que nesse meio tempo, chega alguém da casa de Jairo, e chega com a notícia dizendo: Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus é tão bom em fazer milagres, que no mesmo cenário, histórias diferentes, Ele consegue operar 2 milagres. Porque Jairo pode ter pensado assim: esta mulher atrasou Jesus de chegar na minha casa. E nesse meio tempo a minha filha morreu. Porque quando eu saí, a menina ainda estava viva, doente, mas viva. Aí esta mulher parou Jesus no caminho da minha casa, e agora minha filha está morta. Jairo poderia colocar a culpa na mulher do fluxo de sangue, dizendo: se Jesus tivesse ido direto, o milagre iria acontecer. Mas mal sabe ele que Jesus tem a hora certa e o tempo certo para fazer todas as coisas. Não se preocupe pensando: alguém passou na minha frente, alguém tomou o meu lugar, aquilo era para mim. Deus está dizendo: sua hora vai chegar, quieta, descansa o teu coração, porque Deus é poderoso, gente. E o milagre de alguém não anula o que Ele tem para fazer na nossa vida. É isso. O milagre que Deus faz na vida do outro não anula o que Deus tem para fazer na minha vida. Ele curou a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, mas Ele ainda vai chegar na casa de Jairo. Ele encontrou com a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, mas Ele ainda tem a menina de Jairo para ter um encontro com ela. E nada mudou no script de Jesus. Nada mudou naquilo que Ele já tinha planejado para fazer. Você entende isso? As circunstâncias não anulam aquilo que Deus disse que faria. Guarde isso na tábua do teu coração. As circunstâncias não anulam o projeto que Deus já determinou. A Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Jairo, não dando ouvido a quem chegou dizendo que a menina já estava morta. A Bíblia também vai dizer que quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um monte de gente lá já chorando a morte da menina. Isso é muito complexo.
Porque quando Jesus chega lá, encontra aquele povo todo chorando. A Bíblia diz que Jesus manda que todo mundo saia. E a Bíblia diz também que Jesus diz assim para eles: por que choram? Se a menina não está morta, ela só dorme. Que coisa, hein? Marcos escreveu que o povo riu de Jesus. Que o povo zombou pensando: quem é esse que está falando aí? A menina já está morta dentro de casa e está dizendo que a menina só dorme. Que loucura é essa? Jesus manda todo mundo embora, acaba com o alvoroço. Porque algumas movimentações impedem do milagre acontecer. Desde ontem o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que diz que tem coisa que Deus vai fazer no secreto, Ezequiel. E só depois de pronta Ele vai apresentar. Porque nem todo mundo entende a dimensão dos milagres que Jesus realiza. Tem mentes que ainda não estão abertas o suficiente para entender o trabalhar de Deus. Aí Jesus tira todo mundo, Jesus manda todo mundo embora. Quem está chorando, quem está lamentando, quem está sofrendo, Jesus manda todo mundo embora. Até porque isso aqui é muito contraditório, porque estavam todos chorando. Quando Jesus chega, eles começam a rir. Que bipolaridade é essa? Jesus está dizendo: vou tirar todo mundo, porque essa gente não tem personalidade. Uma hora chora e outra hora ri. Estão brincando com o milagre de Jairo, gente. Que choro fingido é esse? Que para de chorar quando Jesus chega com a notícia do milagre e começa a rir. Deus está dizendo que vai fazer uma limpeza no teu ciclo, tá? Deus está dizendo que vai começar a arrancar pessoas que um dia está de um jeito, no outro dia está de outro. Num dia teu melhor amigo, no outro dia está chorando a sua derrota. Mas não chorando no sentido de se compadecer com você. Chorando no sentido assim: eu disse que iria dar errado. Eu disse que a menina ia morrer, morreu mesmo. Jesus está dizendo: vai todo mundo embora. Porque milagre é para quem entende. Milagre é para quem entende daquilo que Jesus faz. Jesus fica com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. A Bíblia diz que Jesus entra para a casa da menina, a multidão vai toda embora, o alvoroço acaba. Porque Jesus tinha ali os 12 discípulos, só que na maioria em alguns milagres que Jesus realizava, ele levava só Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, estava com Jesus Pedro, Tiago e João. Parece que nos momentos importantes da vida de Jesus, até Jesus selecionava gente para estar com ele. E a gente tem mania de andar com galera. A gente tem mania de confiar em todo mundo. E Deus está dizendo: é tempo de selecionar pessoas. É tempo de selecionar pessoas. Porque nem todo mundo vai entender aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E se não tiver compatível com aquilo que Deus tem para fazer, pode atrapalhar o milagre de acontecer. Deus está dando um conselho para alguém aqui, dizendo: abre os teus olhos espirituais e comece a selecionar quem anda contigo. E Deus é tão maravilhoso que tem caminhos que Ele mesmo fecha. Porque a gente é muito sentimental, né? A gente não consegue dizer não para ninguém. A gente não consegue descartar ninguém. A gente não consegue ser mais rude, mais fechado com ninguém. Aí sabe o que Deus faz? Deus toca na pessoa. Vão em tal lugar, vamos para o monte. Vamos para o monte, Lázaro. Vai eu, você, fulano. Do nada alguém liga e diz: não vou mais.
É Deus selecionando. E quando isso acontecer, não questiona não. Não vou mais, não vai dar para eu ir. Amém. É Deus selecionando. Quem sobe comigo? Pedro, Tiago e João. Quem vai para dentro da casa de Jairo comigo? Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que a menina está deitada na cama. E Jesus libera para a vida da menina a palavra dizendo Talita cumi, né? Que traduzido quer dizer, menina, eu te ordeno. Ou menina, a ti te digo, levanta-te. Mas no sentido mesmo da palavra, Jesus está dizendo, menina, eu te dou uma ordem, levanta. E quando Jesus ordena, todo mal ele tem mesmo que bater em retirada. Porque a ordem de Jesus é uma autoridade. E quando ele nos dá autoridade, nós precisamos usá-la em sentido de ordenança. Para de temer. Deus já te entregou o rolo, Deus já te entregou o mistério, Deus já disse como faria, mas às vezes a gente não usa a autoridade que Ele já colocou na nossa mão. Deus está dizendo, menina, eu te ordeno, levanta. Aí na nossa casa, quando o problema aperta, a nossa atitude deve ser, Jesus está nos ensinando, mal, eu te dou uma ordem, sai, eu te ordeno com a autoridade que Ele nos confiou, porque quem manda na nossa casa é Deus. Quem manda na nossa família é Deus. Quem tem autoridade para dizer é Deus. O mal não vai ficar, a enfermidade não vai ficar, o problema tem que sair, porque Jesus está dando uma ordem dizendo, eu te ordeno. Menina, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia diz, mais uma vez, vem Marcos, né? E logo a menina se levantou e andava. A Bíblia diz que Jesus agora ordena aos pais da menina que a dessem de comer. Porque a menina estava enferma, quase morta. Jesus chega na casa de Jairo, opera um milagre. A menina agora se levanta, é curada. E Jesus está dizendo, o que era para eu fazer, realizei, fiz o milagre. Aí agora Jesus está olhando para os pais da menina e está dizendo, dê a ela de comer. Dê continuidade para o milagre.